Vamos em frente, nós estamos justamente aqui no tópico falando que para ter foco e produtividade a gente acabou de finalizar esse tema, né? A gente precisa dizer não, obviamente, de forma respeitosa, etc, mas dizer não às pessoas, às coisas, etc. E aí, o Stephen Covey, que eu já apresentei, o mestre, né? Ou seja, na verdade, mestre dos mestres, o ponto é, você precisa resolver quais são suas prioridades maiores e ter coragem de um modo educado, sorridente, mas sem se desculpar para dizer não às outras coisas. E agora ainda nós não chegamos nesse tópico específico, você vai entender um pouquinho mais para frente, os pontinhos vão se ligar. Mas o ponto que você vai entender lá na frente é o seguinte, a melhor forma de fazer isso é ter um imenso sim brilhando dentro de si. Só fazendo um parênteses para antecipar, se você tem um imenso propósito, uma imensa paixão, por exemplo, a minha, me conectar com milhares de pessoas, tentar contribuir ou transformar, esse é o meu grande objetivo de vida, tentar contribuir, mesmo que seja uma peninha, ou né, incrivelmente, como a gente recebe com grande frequência, embora no início a gente parecia muito, transformar a vida das pessoas. Essa é a minha grande missão, esse é o meu grande propósito de vida. Então eu tenho um sim tão grande dentro de mim, que isso facilita demais. Essa é a principal técnica, e você vai entender naturalmente, caso não o tenha ainda, como encontrar. Vamos passar exercícios detalhados para encontrar, se for o caso. Eu só estou fazendo uma breve parênteses, a gente vai falar mais para frente, mas esse é o ponto. Se você tem um grande sim, fica muito fácil você dizer não para outros pontos. O lendário Steve Jobs, né, da Apple, fundador, quando ele voltou para a Apple lá em 1997, você deve saber a história dele, ele foi mais ou menos, né, expulso ali da empresa e depois ele voltou, ele encontrou uma empresa que estava passando grandes dificuldades, grandes problemas. Ele usou a estratégia que ele já praticava com o seu mestre Zen, né, que era o Kobun Shino. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Ele reduziu, né, dezenas de produtos da Apple naquela época para pouquíssimos produtos. E aí tá comprovado o resultado, né, uma das empresas mais valiosas do mundo. Angela Duckworth, essa PhD fantástica, diz: toda pessoa bem-sucedida decide o que vai fazer, em parte ao decidir o que não vai fazer. Warren Buffett, né, um dos maiores investidores aí do mundo, constantemente citado aí na lista Forbes, né, das pessoas com maior capital do mundo, cuida de investimento, blocos de investimento gigantescos, né? Ele foi colocado em primeiro lugar lá em 2008. Ele explica 3 passos simples, né? Um mestre bem-sucedido como esse. Inclusive, ele faz as suas cartas anuais, né, de previsões, e se você não teve a oportunidade de ler, busca aí na internet, que são fantásticas. Ele diz 3 passos, você tem que fazer uma lista de 25 metas de carreira, né? Faz a sua lista aí de 25 metas de carreira. Aí depois ele diz, circule, né, 5 metas de maior prioridade dentro dessas 25 que você fez. E aí ele fala, a regra agora é evitar as outras 20 a todo custo, né? Então essa é uma dica de um dos maiores aí, investidores do mundo. Para conquistar um resultado extraordinário, você precisa escolher o que mais importa e dedicar todo o tempo necessário. Diga não à maximização. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso. Pesquisas indicam que muitas pessoas costumam usar uma de 2 estratégias básicas. Ou elas estão utilizando maximização ou satisfação. Olha como é importante você entender isso e acabar estando presente nas suas decisões. Maximizadores extremos, eles tendem a verificar todas as opções disponíveis sem parar, para garantir que escolheram a melhor coisa, né? Então, são as pessoas que, para tomar, mesmo que uma simples decisão, ou uma decisão de patamar médio, elas vão olhar milhões de opções para conseguir tomar aquela decisão.
Então, os pesquisadores classificaram mais de 500 estudantes de 11 universidades quando eles tentavam arrumar um emprego. Por exemplo, nesse caso, satisfação. Eles procuravam até encontrarem algo que satisfizesse a sua necessidade. Já os maximizadores, eles tendem a verificar todas as opções disponíveis sem parar. Eles até conseguem mais, mas só que eles demoram muito mais para encontrarem o que querem. Um resultado positivo é que eles conseguiam, por conta dessa imensa procura, né, busca e etc., eles tinham até um salário maior, 20% de salários maiores. Mas olha o problema, eles costumam ser menos felizes devido à tendência de ficar obcecadamente pensando em como as coisas poderiam ter sido. É uma tendência de se arrepender, de ser pessimista, né, e sofrer de ansiedade e depressão. E envolve um pouquinho dessa habilidade de rapidamente tomar decisão dizendo não para algumas coisas, né? Porque uma decisão nada mais é do que você está dizendo não para alguma coisa e sim para outra. Então, assim, diga não ao que você não tem controle. Então, esse é um outro tópico muito importante dentro desse ponto que eu estou colocando, que é dizer não. Exemplos. Eu quero lá passar num concurso. Eu não posso controlar, né? Ou fica a pergunta, você pode controlar o nível das questões da prova do concurso que você quer fazer? Você pode controlar o horário da prova? Você que comanda isso, você que controla? Você que controla quais são as disciplinas que vão cair nessa prova? Não! Então você não pode focar no que você não tem controle, né? Diga não ao que você não tem controle. Você pode controlar sim o horário que você vai dormir, a atividade física que você precisa fazer, que vai te dar mais energia, né, para você seguir no seu estudo. O tempo de estudo você pode controlar. Os seus investimentos, né, você está gastando dinheiro com um carro novo, com uma viagem para o exterior ou com um curso de preparação para esse concurso. Né? Você tem como decidir o que você controla. Emagrecimento. Você não tem como controlar a hereditariedade. Se você carrega no seu gene um possível problema de obesidade no seu gene, isso você não tem como controlar, mas você pode controlar sim a sua alimentação, a atividade física, quantas vezes você vai no happy, eu faço um happy hour com os amigos, né, semanalmente, então eu posso controlar isso. Por exemplo, marketing, né? Eu não posso controlar o algoritmo do Facebook, qual que vai ser o futuro do Facebook, quais são as regras, né? Estou citando o Facebook como empresa inteira, tá? Então é o algoritmo do Facebook, do Instagram, o futuro do Facebook, Instagram, regras de publicação e das páginas, do perfil, mas eu posso controlar a qualidade do conteúdo que eu estou postando. Eu posso controlar e não estar só em uma, duas plataformas, e sim estar em multiplataformas, tá? Criando menos dependência. Existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação? Então essa é uma pergunta muito importante, porque se não há nada que eu possa fazer, ou seja, eu não estou no controle, aquilo deixou, né, ou seja, de ser uma responsabilidade sua. E para finalizar, a gente vai entrar em diga não a modelos ultrapassados de produtividade. Vamos lá entender isso. Então, o primeiro conceito, bem lá para trás, bem antigo de produtividade, era o seguinte: vamos fazer os bilhetes e listas, né? O objetivo naquele momento, até pela quantidade de tarefas que ainda razoavelmente, né, era possível suportar. Então é o seguinte, esse conceito era fazer tudo que aparentemente precisa ser feito, né? Não existia prioridade nesse conceito. Nesse conceito não existe prioridade. As tarefas nunca acabam, né? E ele gera um alívio, mas um alívio temporário. Rapidamente, né, com o tempo, percebeu-se que esse não era o melhor conceito de produtividade. E aí surgiu o segundo conceito, que é um conceito que envolve os calendários, né, e as agendas, tá? Então, nesse conceito, você marcava atividades futuras, que até então não funcionava dessa maneira. E o problema desse conceito, que já é uma evolução, óbvio, é que as atividades, em geral,
as atividades, nesse momento, eles não consideravam nesse conceito, então as atividades não eram relacionadas com valores mais profundos, né? Metas, propósito, nada disso. E aí veio um terceiro conceito. O terceiro conceito trazia à tona, pela primeira vez, a questão de prioridade e de planejamento. Então, sem dúvida nenhuma, foi um avanço significativo, tá? E é o último, penúltimo, né, vamos dizer assim, um conceito, inclusive, mais recente aí dos últimos anos. Ele inclui a variável de prioridade, que é bastante importante, né? Ou seja, você decidir o que fazer e o que não fazer. Ele existe um planejamento diário, você faz um planejamento diário, e existem as metas. O problema é que ele tem uma concentração muito forte na eficácia, e você concentrando um peso gigantesco na eficácia, isso gera conflitos nos relacionamentos, tá? Porque a felicidade, se você vai com tudo sobre o ponto da eficácia, né, a questão de felicidade, satisfação, de bem-estar que envolve os relacionamentos, né, a satisfação das necessidades humanas, os momentos espontâneos, ele quebra tudo isso. Você está completamente eficiente de um lado, né, e não dando foco nos outros pilares. Ok, e aí então surge o quarto conceito, que é um conceito com certeza uma evolução nos conceitos de produtividade. E esse conceito é o seguinte: o foco não é no tempo, o foco é na pessoa. Isso muda completamente o cenário. O foco não é no tempo, o foco sim é na pessoa. Mas Fábio, produtividade não tem a ver com o tempo? Sim, mas tem a ver com o tempo e como esse tempo é usado. E se esse tempo está direcionado à pessoa, naturalmente isso vai trazer uma satisfação, vai trazer um desempenho muito maior. Vamos falar um pouco sobre isso. Ele é centrado no conhecimento da missão pessoal, né, no propósito de vida daquela pessoa. Os valores e metas são de longo prazo. A gente vai falar especialmente na frente, na frente do programa, né, num tópico chamado propósito. A organização, diferente do terceiro conceito, que ele tinha uma organização de planejamento diário, ele já tem uma organização com base semanal. Isso permite ali dias de trabalho e dias de relaxamento. Tem que ter essa programação, né? Ele permite mais flexibilidade. As pessoas são mais importantes, óbvio, do que as coisas. Então, o Timothy Ferriss, né, ele cita num livro super importante que envolve a produtividade, no livro Trabalhe 4 horas por semana, né, um best-seller, ele diz: estar ocupado é frequentemente usado como pretexto para evitar as poucas ações que são criticamente importantes. Então você tem poucas ações, e aquelas são as ações importantes, é esse o seu propósito. E nós vamos detalhar na frente do programa, inclusive nesse tópico que chama-se dentro do programa lá na frente propósito, tá? E aí, já que ele está citando essa questão de definir ali os pontos críticos, os pontos prioritários, eu apresento aqui dois grandes tipos de tarefas que existem. Existem as tarefas de propósito e as tarefas de ocupação. Mas, Fábio, qual que é a diferença, né, entre as tarefas? As tarefas de propósito são aquelas que levam você na direção da construção dos seus sonhos, tá? E pode existir uma meta, né, que é o propósito, várias submetas, mas todas elas estão levando para essa meta. Então, reserve, né, o grande PhD e o grande mestre Stephen Covey, ele explica: reserve tempo para se afastar completamente das atividades diárias e se concentrar inteiramente em sua missão pessoal. Volto a falar, não é o achismo, né, o João, a Maria da esquina que está citando, é simplesmente Stephen Covey. Ok, M. Gray, ele passou a vida pesquisando o denominador compartilhado pelas pessoas bem-sucedidas. Ele estudou a vida inteira isso. E ele descobriu que não é o trabalho duro, nem a boa sorte ou o relacionamento perspicaz, né, com os outros, embora todos esses sejam importantes, o fator que parece superar todos os demais é, primeiro, o mais importante, né? Isso é foco, primeiro, o mais importante. Então, por exemplo, na minha vida, né,
Sem dúvida nenhuma, com o passar do tempo, eu identifiquei através de algumas técnicas. Se você não o tem, pode ter certeza que durante o programa eu garanto, né, o que nós vamos apresentar, que você vai identificar com as técnicas, você vai conseguir identificar o seu grande propósito. O meu, sem dúvida nenhuma, é contribuir e transformar a vida das pessoas. É esse. O ponto é, para eu conseguir fazer isso, esse é o grande propósito, mas existem várias tarefas, né? Nós estamos no tópico tarefas, propósito. Existem várias tarefas que eu tenho que cumprir para eu conseguir atingir esse meu grande propósito. Então, por exemplo, eu preciso entender de tráfego e de anúncios, porque senão eu não alcanço as pessoas que eu quero contribuir ou transformar a vida. Eu preciso de entender um pouco de edição de vídeos, de edição de fotos, construção de site, sistema de e-mail marketing, chave de API, pixel de Facebook, código de Google, Google Analytics, finanças, né, legislação trabalhista, contabilidade e impostos, e também o que as pessoas acham que é só esse último, né, os cursos, workshops, seminários, mentorias e livros. Não, mas esse é só um dos pontos. Essas são as submetas e todas elas conduzem para um único ponto. Qual é o ponto que elas conduzem? Transformar, né, ou contribuir a vida das pessoas. Então, esse é o tipo de tarefa de propósito e é essa que deve ser o seu foco. Fábio, mas quais são as outras tarefas? Existem as tarefas de ocupação. O que são tarefas de ocupação, Fábio? São aquelas que muitas vezes precisam ser executadas, mas não fazem a sua vida progredir na direção daquilo que você quer. Por exemplo, ela tem uma subdivisão. Existem as tarefas necessárias e as dispensáveis. Vamos dar alguns exemplos de tarefas necessárias. Não tem como fugir delas, né? Obviamente, estou falando de forma geral, né? De repente tem algum funcionário que exerce alguma tarefa, mas tem algumas que você não vai conseguir fugir. Então, eu tenho que pagar contas, eu tenho que fazer a revisão do carro, eu tenho consulta médica para ir, né? Algumas você pode fugir, mas uma consulta médica se envolve você tem que ir, senão você não vai conseguir, né, atingir o seu objetivo. Ligar na autorizada para consertar o ar-condicionado, solucionar um problema de internet, são alguns exemplos apenas, tá? Mais comuns na vida da maioria das pessoas, não necessariamente da sua. Só que também existem as tarefas dispensáveis. Assistir televisão, em especial novelas, telejornais que intensificam as tragédias, é completamente dispensável, né? Não é necessário e não é uma tarefa de produção. Navegar aleatoriamente na internet é outra, né? Ler mensagens e e-mails inúteis, outra. Participar de rodinha de fofoca que só trazem energia ruim é o outro, né? Participar de inúmeros grupos de WhatsApp ou mensagem, então aquilo tocando o tempo inteiro. Nós vamos explicar algumas técnicas aqui que envolvem, obviamente, o celular, o WhatsApp, já nesse tópico, mas assim, não faz sentido nenhum. Você está dedicando o seu tempo para tarefas que só te ocupam e você não consegue, na verdade, dedicar o tempo para o que você deveria dedicar, que são as tarefas, né, de propósito. E aí é importante você entender aqui em definitivo, né? Você aprenda em definitivo. As tarefas nunca vão acabar, tá? Ocupar-se não é produzir. Se você não tem agenda, você acaba virando a agenda dos outros, tá? Mais importante que velocidade é direção. Então, esses são pontos bastante importantes. A gente passou aqui nesse tópico do Diga Não pelos 4 conceitos, né, os 3 conceitos mais ultrapassados, mas foram importantes em algum momento, para chegar no 4º conceito de produtividade, tá? A gente está encerrando esse tópico. Para ter foco e produtividade é preciso dizer não. A gente apresentou vários materiais aí mostrando o quanto é importante você criar essa habilidade, né, de dizer não. A gente faz novamente aquela costumeira pausa rápida para beber uma água e a gente volta já na próxima aula, no próximo vídeo.